Boa noite, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um bom fim de semana. E eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque Deus te permitiu passar esse fim de semana com graça e misericórdia. E as suas misericórdias, elas, além de durarem, elas se renovam todos os dias, né? Então, eu fico feliz que estamos aqui para honrar aquilo que Deus deixou como chamado para todos nós, né? Que é a palavra de Deus, que é ler a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e espalhar, obviamente, o evangelho, que nós vamos chegar muito, muito, muito rápido. Então, vamos conhecer mais de Deus até que a gente chegue no Novo Testamento, que falta bem pouquinho para a gente começar. E hoje nós vamos ler Amós, capítulo 6, tá? Então, vamos lá, a tela já está compartilhada. Vamos fazer a nossa oração para que a gente comece a nossa semana e também, obviamente, a nossa leitura. Pai, obrigada por esse dia que o Senhor nos põe aqui unidos, todos nós, independente do horário, do momento, do lugar em que estamos todos conectados com uma só fonte, um só Espírito, que é o seu, Senhor. Obrigada por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos como igreja. Obrigada por nos colocarmos aqui prontos e disponíveis, meu Deus, com o coração aberto para te ouvir, para te sentir, para ler, aprender, para que a gente possa aplicar na nossa vida tudo aquilo que o Espírito Santo nos revelar. Eu peço para que o Senhor me use como canal, que o Senhor não faça com que as minhas palavras prevaleçam, mas com que a sua palavra sempre, e que nós todos possamos aprender, meu Deus, uns com os outros, para que nós sejamos reflexo do seu nome nessa terra. Jesus, eu te peço para que nessa live de hoje haja transformação na vida de todos que estiverem debaixo do som da minha voz, que o Senhor possa revelar não só a necessidade daquilo que nós precisamos aplicar na nossa vida, a transformação, o arrependimento. E eu peço para que o Senhor nos abençoe a ver que a vida para agradar ao homem não é sustentável. E uma vida para agradar a Ti, meu Deus, é o nosso sustento. Então, que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar de todos os males, todos os ataques espirituais, ataques que nós vivemos na nossa vida, em todas as áreas, seja ela profissional, seja ela emocional, com os nossos amigos, familiares, para que o Senhor possa nos dar o discernimento que o Espírito nos dá, para que a gente consiga fugir das armadilhas, para que a gente consiga abrir os nossos olhos e saber aquilo que é uma armadilha do inimigo para a nossa vida, que nós consigamos correr dela, Senhor, nos fortalecer, assim como nós sabemos que o inimigo faz, como ele tentou Jesus Cristo usando a própria Escritura, dizendo para Jesus Cristo que ele era capaz de entregar todo o poder do mundo, sem saber de fato, meu Deus, que Jesus não só é o Filho de Deus, mas que também ele tem um poder sobre a vida e a morte. Então nós pedimos para que essas tentações elas sejam quebradas por terra na nossa vida. E que nós, assim como Jesus, tenhamos força e que o Espírito Santo de Cristo possa nos abençoar e nos dar esse entendimento. Nos dê esse discernimento que só o teu Espírito, com o seu fruto, pode nos dar, Pai. Então, obrigada e que nós tenhamos uma boa live para a honra e a glória do Senhor. Amém. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a destruição de Israel. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Então, primeira coisa muito linda da gente ver, Deus começa falando, vocês que vivem tranquilos, vocês que vivem, que sentem-se, né? Sentem-se seguros onde vocês estão. Uma coisa que é muito bom a gente, que é linda a gente ver, é que Deus nos mostra, às vezes com um versículo destinado a Israel, etc, etc. Mas é aí que a gente conhece o caráter de Deus, a personalidade de Deus, como Deus age, o que Deus pensa. É assim, é lendo e entendendo. É como se fosse o diário de uma pessoa. Se eu hoje entregar a biografia da minha vida para vocês, se eu hoje escrever um diário sobre a minha vida para vocês, vocês vão ver o meu ponto de vista, como eu ajo, como eu penso, como eu gostaria de X, Y, Z acontecesse, como eu tenho as minhas preferências, como eu tenho o meu caráter, como eu tenho a minha personalidade. Então, quando você termina de ler esse livro, você vai dizer: Nossa, eu conheço a Thay
de acordo com o que ela me mostrou no livro, né? Nós, como seres humanos, somos limitados. Então a gente vai escolher, não vou colocar isso no meu livro, não, porque pode ser que, porque a gente pensa, fica pensando em agradar as pessoas, ou a gente pensa, né, em diversas coisas. Quanto mais vulnerável nós somos, mais a gente deixa as coisas aparecerem. Então a gente, não, então a Thay na página X fez isso, a Thay fez aquilo, e por aí vai. Na palavra de Deus, ele é Deus, ele é Pai, ele é Criador, ele é Senhor, ele é Salvador. Então o que acontece? Ele não tem milindragem. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela é preto no branco, ela não está aqui para nos agradar, ela está aqui para nos moldar. Então, se nós estamos vendo Deus falar de uma forma X, Y, Z, não adianta a gente querer colocar na nossa leitura, porque Deus fala X, Y, Z. Então, você quer conhecer o caráter de Deus? Você se abra para conhecer o caráter de Deus. Não tem como a gente impor a Deus o que nós gostaríamos que ele fizesse ou fosse. Então, quando nós vemos ele falando aqui, ai de vocês que vivem tranquilos e se sentem seguros, ele está dizendo, a sua zona de conforto está cegando vocês. Porque esse ai vem sempre com a parte do juiz, é mostrar o juiz. Então, ai de vocês, né? Quando vocês eram criança, ou se tem uma criança ouvindo, ou, né? Quando vocês eram, em algum momento, os pais de vocês, ou quem cuidou de vocês, falou, ai de você se você for. Ai, Dina, é sempre um recado antes da consequência, né? Para Deus funciona de tal forma como a parte do juiz. Então, ai de vocês ai dos que estão, que ele fala, né? Ai de vocês que vivem nessa tranquilidade de Sião. E Sião, nós sabemos, é o reino sul de Judá, ok? Que se sentem seguros no monte de Samaria. Samaria é a parte reino norte de Israel, que é Israel. Então ele está mostrando o quê? Vocês estão aí, ó, acomodados, descuidados, na zona de conforto, à vontade, né? Vocês estão aí, tudo mais. E eles se sentindo seguros. Mas eles se sentiam seguros e superiores, porque ele fala assim: homens notáveis da primeira entre as nações, ou seja, homens famosos, eles eram conhecidos, eles eram notados por todos os outros povos. Então Deus está dizendo. Vocês estão aí super seguros com o que vocês fizeram com as mãos de vocês, as riquezas que vocês guardaram, ou o cargo que você ocupa. Vocês estão aí super seguros, né? Mas Deus chacoalha. E você já foi chacoalhado, eu tenho certeza absoluta que Deus já te chacoalhou para você acordar porque você estava descuidado, descuidada, acomodado, acomodada e Deus te chacoalhou em alguma área da sua vida. E Ele vai continuar fazendo isso, porque é o modus operandi de Deus, a gente está vendo aqui que é assim que Ele age, que é a personalidade dele, que é o caráter dele. Então é assim que você conhece mais de Deus. E Ele está mostrando o quê? Que o maior perigo, gente, espiritual nosso, é a gente achar que tá tudo bem. E não é só quando tá tudo bem. É quando tá tudo bem e Deus ausente. O que que significa, Thay? Tô pecando, não tem nada acontecendo comigo. Tô roubando, não tem nada acontecendo comigo. Tô fazendo mal e também não tem nada acontecendo comigo. Tô subordinando, não, subornando, desculpa, não tem nada acontecendo comigo. Tô oprimindo, não tem nada acontecendo comigo. Tô fazendo coisa errada, não tem nada acontecendo comigo. O maior perigo espiritual é esse, é achar que tá tudo bem quando Deus não tá, quando Deus está ausente, achando que ele não está enxergando, achando que ele não está prestando atenção. Agora, esse conforto, né, que a gente às vezes trava, essa zona de conforto sem propósito algum na vida, é como se fosse uma anestesia na alma. Então tá tudo bem. Eu tô ótimo aqui, tô quietinho aqui, tô quietinha aqui. Isso é um perigo. E Deus está falando para eles: vocês estão acomodados e seguros na mão de vocês. A sua segurança está vindo do seu povo, do seu dinheiro, do seu poder, da sua posição. Aí ele fala: vão ao Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. E peraí, na Filístia. São elas melhores do que os seus dois reinos?
O território delas é maior do que o de vocês? Então, o que acontece? Essas cidades, né, Calné, Mate e Gati, elas eram muito poderosas. Eram cidades muito poderosas, mas todas já destruídas. Ou seja, Deus está fazendo um convite muito claro para eles ali, com um toquezinho como é que fala? Esqueci a palavra agora, mas Deus está colocando ali um toque de ironia. Obrigada, senhor. Um toque de ironia ali, ó. Vai lá, nessas cidades. Essas cidades são maiores do que a de vocês? Essas cidades, elas são mais isso do que vocês? E ele está perguntando, ou seja, ele está falando para elas assim, para eles, assim, vocês acham que essas cidades, né? E vocês são melhores do que elas? Porque é muito importante a gente ver isso. Lembrar que a queda dos outros é um aviso, não é coincidência. A queda dos outros é para que a gente veja sem precisar sofrer e não torcer para que aconteça com um e não aconteça comigo, porque é o mesmo Deus. Não se esqueça disso. Então eles ali estão tranquilos porque, Gade, Calné, Marte, tá tudo caído, mas nós somos os preferidos, nós somos o povo escolhido, tá tudo certo, a gente tem isso, a gente é conhecido, a gente... E Deus faz essa reflexão, então isso é muito importante, porque a ruína, a queda, alguma circunstância na vida do outro é um aviso para quem ainda está de pé. Então você observe a vida das pessoas que você anda perto, que você admira, o que você segue, o que você é influenciado por, que você é influenciada por. Você veja aquilo ali e preste atenção, porque a queda é um aviso para quem ainda está de pé. E isso é muito importante. Na nossa vida espiritual, mais ainda. Então, aquela pessoa ali é cristã, ela faz um monte de coisa e por aí vai. E aí, no calor da emoção, você quer fazer igual. Aí passa um tempo, aquela pessoa cai. E o aviso estava ali. Então, Deus, ele tá o tempo inteiro usando o nosso propósito na vida de outro propósito, e o outro propósito na vida de um outro propósito, e o outro na nossa vida e na nossa para outra, e por aí vai. Deus não tá olhando assim a Thay como uma pessoa é, destacada no lado A, fulano destacado no lado C, ciclano destacado no lado B, cada um vai ter a sua vidinha, não vão se cruzar nunca, aí cada um vai. Imagina fazer isso para quase 8 bilhões de pessoas? Não existe. Todos nós estamos conectados, se por criação ou pelo Criador. Então, ou obviamente como igreja, né? Filho de Deus. Então, lembre-se disso. Porque a queda das pessoas é um aviso para quem está de pé, isso é muito importante. Então vamos lá. Ele continua. Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade vocês estão atraindo o reinado do terror. Porque ele está dizendo assim: vocês acham que vocês ficarem quietinhos aí né, no conforto de vocês, acomodados, vocês estão achando que isso é pôr para frente o inevitável. É vocês ficarem. Mas não é. Vocês acham que vocês estão se afastando do dia mal, porque não, tá todo mundo quietinho, não tá acontecendo nada, mas não é isso. E eles ficavam o quê? Adiando o juízo o tempo inteiro. Porque o que que eles diziam? Se vocês voltarem e lembrarem lá atrás, em Jeremias, se vocês voltarem. O padrão repetitivo deste povo era isso. Nunca vai acontecer. Vocês lembram? Quando Jeremias estava lá falando com eles como profeta, eles disseram: Isso nunca vai acontecer. E Deus falava sobre isso, esse conforto que eles viviam. Deus falava sobre isso. E quando a gente começa a achar que isso nunca vai acontecer, é aí que Deus faz acontecer para que a gente se chacoalhe e a gente acabe mudando, porque Deus não quer que você carregue o nome dele para que você faça a vida do jeito que você quer. Você tem a opção de não partilhar da vida eterna com ele. Então, mas se você escolhe participar, as regras são dele. Ai, mas eu vou ficar seguindo regras, então você não confia no seu pai, porque se você confiasse no seu pai celeste, você ia dizer, não, a regra que ele colocar eu vou estar seguindo, tá ótimo. Confiar em Deus, a gente já falou sobre isso aqui, confiar em Deus nem sempre é fácil, porque a gente como ser humano, a gente fica na batalha entre faço com as minhas próprias mãos, asseguro um plano A, B, C, D, fico fazendo isso, ou confio no Senhor, faço a minha parte e vou em paz. Agora, uma vez que você está num nível de fé, que você sente
Você vai sentir, isso é inevitável, você vai sentir se a sua fé estando sólida, a sua fé estando mais forte, e você estando em comunhão com o Espírito Santo, em níveis diferentes, porque eu até postei isso nas minhas redes sociais esses dias, eu falei: "Deus não tem preferidos, mas ele tem íntimos". Então, você quando não é íntimo do Senhor, você vai ouvir menos dele. Você vai entender menos das coisas que acontecem na sua vida. Aí você vai começar a questionar: "Por que que Deus deixou isso acontecer? Eu acredito já nele. Ah, mas eu já oro uma vez ou outra, eu vou à igreja todo domingo, por que que ele permitiu isso acontecer comigo?". Então, por que que a comunhão com o Senhor, que é você ter a comunhão mesmo, é comer o pão da vida. O que que é o pão da vida? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Qual é a palavra que sai da boca do Senhor? A Bíblia. Então, o que que vai alimentar seu espírito, sua alma? A Bíblia. Então, toda vez que você está nessa posição de que você acha que, isso nunca vai acontecer na sua vida, que: "Ah, não, tá tudo certo", você começa a entrar nessa zona de conforto espiritual, no qual você acha: "Ah, eu tenho favor de Deus, Deus está sempre fazendo isso", e Deus está assim: "Olha, te mostrei fulano à sua esquerda caindo, te mostrei fulano à sua direita caindo, fulano reto caindo, fulano de outros lados caindo", e a queda não se enganem, porque às vezes você acha que a queda ela é a derrota de alguém e às vezes ela é a preparação para a vitória ali na frente. Então isso é importante ver. Então Deus está falando para eles assim: "Olha, vocês estão por aí achando que isso nunca vai acontecer na sua vida, enquanto a injustiça vai só aumentando. O povo vai pecando cada vez mais, porque se você acha que você já está bom o suficiente, se você acha que, Deus sabe do meu coração, isso é o que importa, você limita o poder de Deus na mudança e transformação da sua vida. Toda vez que você diz. E isso é engraçado porque eh, uma coisa que nos limita a seguir em frente é o orgulho, né? E o orgulho faz isso. Ele nos limita a progredir. O orgulho nos mantém prisioneiros. E aí você não faz algo, você não muda, você não transforma, porque vai ser do meu jeito. E isso é um perigo, porque Deus ele vai quebrantar todos aqueles que carregam seu nome e ainda assim agem com orgulho. Então, algumas pessoas não vão te entender, vão te julgar, vão isso e vão aquilo, e você tem que ter discernimento espiritual para que você saiba em Deus a sua verdade. Mas a sua verdade tem que bater com a verdade de Deus. Então, isso nunca vai acontecer. Nunca diga essa frase, porque Deus pode, em um piscar de olhos, dizer: vai acontecer agora e eu preciso que você aprenda. Você vai ver isso em Jó, você vai ver isso com Saul, você vai ver isso com tanta gente. Então, Deus, ele está de olho em tudo que a gente faz. Né, e é isso. E essa parte que ele fala, ele chama para o arrependimento, porque ele fala assim: "Ó, vocês acham que vocês estão afastando o dia do mal, mas estão fazendo o oposto, porque adiar a mudança, adiar arrependimento, adiar é só você antecipar a destruição, é só o que está fazendo. A destruição espiritual na sua vida, alguma coisa que Deus vai te ensinar de alguma forma, então não se adia arrependimento. O arrependimento é para que ele e eu vou dizer isso porque é um testemunho meu pessoal. Até os meus, acho que 19, 20, 21 anos, eu dizia assim: "Eu quero morrer sem ter arrependimento na vida". Eu julgando a mim mesma, uma pessoa super sábia, que só iria fazer a escolha certa na vida e que eu jamais iria fazer alguma escolha errada, então por que me arrepender? E se eu fizesse errado, não me arrependo, porque é minha vida, me trouxe até aqui, eu vou voltar. Uma coisa é você ser grato à sua vida e você dizer: olha, eu sou grato a tudo que aconteceu, mas me arrependo, eu faria algumas coisas diferentes. Mas eu não tinha essa visão ainda. A minha visão era: eu vou morrer sem me arrepender de nada. Porque se eu fiz, se eu decidi, obviamente eu não tinha o entendimento espiritual que eu tenho hoje, eu não tinha sido ainda totalmente entregue, né? Totalmente. Como é que eu posso explicar? Acho que é entregue mesmo a palavra, não, né? Eh, não tinha abdicado a minha vida toda para Deus, não tinha, né, aberto mão de todas as outras coisas, não fiz isso. É minha vida e eu tenho Deus, tá tudo certo, eu conheço Jesus, é o que importa. Mas isso acontece com a gente na vida.
Então eu tinha isso nesse pensamento, eu nunca vou me arrepender das minhas coisas, porque se eu fiz, tá feito e tudo mais vai. Só que com o tempo Deus veio me trabalhando. Então eu comecei a entender, será que se eu me arrepender, porque o arrependimento, gente, se arrepender de algo e pedir desculpa é orgulho. É o orgulho que não deixa, né. Então quando você pede desculpa pra alguém ou quando você acha que você tá, como é que diz? Fez algo errado, só um que pode te convencer, que é o Espírito Santo, porque o fruto um dos frutos do Espírito Santo é a convicção, então Deus vai te convencer que você fez algo errado. Mas se você tem um orgulho ali, você vai ficar naquela briga: "Eu não vou pedir desculpa, eu não vou me arrepender do que eu fiz, eu não vou me arrepender do que eu falei". E isso é algo que, se você não está aberta à mudança, o Espírito Santo não pode nem te ajudar a progredir, não pode nem te ajudar a crescer, não pode nem te ajudar e isso é um testemunho meu pessoal, né. E nós estamos aprendendo o tempo inteiro, mas eu já tenho este pensamento desde que eu, obviamente, converso muito com Deus o tempo inteiro, então, há vários anos que toda vez que eu percebo que eu fiz algo errado e que Deus me convence que foi errado, eu me desculpo. Toda vez que eu vejo que o Espírito Santo fala: "Não, ali você", aconteceu isso muito recentemente comigo, e o Espírito Santo me convenceu, porque eu estava: "Não, eu não tenho o que falar, não tenho o que fazer, porque se Deus, né, se eu falei, teve um porquê e tá tudo certo". Mas o meu olhar não é o mesmo de Deus. Então o Espírito Santo logo me convenceu, falou: "Não, aqui você errou, você precisa consertar isso". Então eu fui lá e consertei. O restante não é mais comigo, é com Deus, mas a parte de se arrepender, o que eu não faria antes, porque antes eu pensava assim: "Ah, não", né, como eu acabei de explicar, eu não vou me arrepender de nada, porque personalidade é forte, eu sou de Áries, eu sempre achei, né, que o signo me dava essa identidade, e etc, etc. Um dos perigos de você acreditar em signo é isso, é imaginar que a sua identidade está naquilo, ao invés de em Cristo, ou seja, ele não consegue te moldar, porque você é de um signo e você já acredita que esse signo é o que, né, e não é assim. Então, toda vez que você se prende com essa identidade falsa de astrologia, você limita Jesus de fazer em você a transformação necessária para o que ele quer para sua vida e para sua história. E eu era assim. Então eu acreditava que, ah, não, eu não peço desculpas ou não me arrependo. Não é nem pedir desculpa de tipo assim, esbarrou em alguém, não. É de realmente falar e segurar e manter. Orgulho fazendo isso, né? Mas Deus quebranta. Deus está ali mudando. E se você tem coração. Olha, isso aqui é um testemunho forte que eu vou. Um testemunho não, é uma frase forte que o Espírito Santo me ensinou, que eu vou passar para vocês. Que vocês, obviamente, já devem saber ou imaginar, né? Mas para quem não, assim, com o Espírito Santo, com Deus, quando você tem um coração aberto a Ele, a mudança dele, ao amor dele, você confia nele, né? O seu ego, o seu orgulho, eles não vão ser alimentados, eles não precisam, porque você nem sente que você precisa, né? Então, você sente uma paz. E você fala: "Ai, Senhor, é para te agradar que eu me transformo. É para viver melhor que eu me transformo". Então você se sente feliz, você se sente bem, você sente uma paz, como se o Espírito Santo tivesse: "Isso, meu filho, parabéns. Isso, minha filha, parabéns", né. Então, às vezes, você acha que o seu orgulho está te protegendo, mas ele está te afastando de Deus. Quando toda vez que você achar que o seu orgulho tá te dando essa falsa sensação, que é exatamente o que ele falou aqui. Vocês estão aí nessa segurança de vocês, e é o que ele fala, essa falsa segurança que nós temos naquilo que nós criamos. Então, a armadura de fora que a gente usa, e isso tudo, deixe-se quebrantar pelo Espírito Santo de Deus. Porque a sua transformação depende disso. E você não necessariamente precisa passar por isso. E vou dizer uma coisa que eu queria falar antes. Se você abre o seu coração genuinamente no arrependimento do que quer que seja. Ai, mas foi fulano que fez isso comigo, foi ciclano que fez isso comigo. Se você se arrepende de todo o seu coração, se você diz, ai, Senhor, eu me abro aqui para que o Senhor me transforme. Eu abro meu coração, os meus ouvidos, os meus olhos para que você me transforme. Gente, você nem
sente a dor. Porque quando você vai contra o seu orgulho, dói. Quando você vai contra o ego, dói. Quando você vai contra a sua raiva, dói. Quando você vai contra não sei o quê, dói. Porque são emoções e sentimentos que o ser humano se protege contra o próximo, né? Então é uma agressividade contra o próximo, e por aí vai, etc, etc. Mas quando você vai e abre o seu coração, ele te ensina no amor. É um hack para todo mundo. Quando você abre o seu coração para mudança, arrependimento, e Jesus tem a possibilidade, não fica limitado no seu orgulho, no seu signo, no seu rótulo, no seu título, quando você se abre de verdade, emocionalmente, espiritualmente, para Deus, ele te ensina, te disciplina com amor. Mas fica rebelde para você ver. O que que significa rebeldia? Ir contra. Então, nade contra a maré, para você ver como é. Então o que é melhor para você fazer, é você acreditar nele, é você confiar nele, né, que é algo que a gente sempre fala aqui, confiar em Deus não é fácil, agora quando você tá num nível de fé diferente, confiar em Deus é uma maravilha, como se você estivesse numa tempestade em alto mar e o seu barco está ali, ó, estável, você não tá nem passando pelas ondas. Todo o redor acontecendo e você estável, nada mais te abala. Porque confiar em Deus é difícil até que você aprenda. Quando você aprende, meus amores, quando você aprende a confiar em Deus, você vê a disciplina dele com amor, você respeita o tempo dele, você propaga aquilo que só vai trazer paz na sua mente, você vai. E pode o mundo falar o que for, e você vai estar ali naquele caminho. Aí o inimigo vem e tenta te puxar e você vai continuar. A nossa luta é espiritual, ela nunca vai acabar. Então, a nossa batalha é essa, né? Paulo diz isso, vamos ler isso no Novo Testamento. A nossa guerra não é contra a carne. Aliás, calma. A nossa guerra, ela é espiritual, mas nós vivemos uma luta contra a carne. Então, as nossas coisas da carne vão puxar a gente para fazer coisas da carne. Brigar, e isso, e ficar com orgulho, e ego, e não sei o quê, e blá blá blá. Mas na nossa vida espiritual, se você está alinhada com o Senhor, se você está alinhado com o Senhor, a nossa batalha que é carne, a nossa batalha que é espiritual, a nossa batalha que é emocional, a nossa batalha que é profissional, a nossa batalha que em tudo, porque tudo a gente vai passar por alguma coisa, ela não vai ser pontual e Deus vai te dar todas as armaduras necessárias para que você passe por tudo aquilo. E você vai aprender a confiar nele. Por isso que eu falei tudo isso, para a gente falar sobre a confiança em Deus. Então você vai confiar menos no seu poder, menos no seu dinheiro, menos na sua influência, porque se Deus te deu confiando que você faria de bom coração, com caráter, com honestidade, com juízo, com discernimento, se você sai dos planos, ele tira com outro piscar de olhos. Ele dá com um e tira com outro. Muito simples. Aí ele continua: vocês se deitam em camas de marfim. Ele falando de novo sobre sobre a elite de Israel. Aqui é a elite de Israel. As camas de marfim se espreguiçam em seus sofás. Ou seja, tem que ser grande o sofá para você se espreguiçar bem, ficar bem confortável. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos, ou seja, ele está mostrando à elite o luxo, ele está mostrando que o alimento deles era do melhor, que a vida deles era uma bolha e dentro dessa bolha só tinha conforto e prazer, só isso. E esse conforto que é um perigo espiritual, porque pode ficar uma prisão espiritual mesmo. Você não sai dali e acabou e fica só aquilo ali. Então, muitas vezes, quando o luxo na nossa vida aumenta, a compaixão diminui. E quando isso acontece, tem alguma coisa errada. Então, quanto mais você tem, você não pode tratar quem não tem inferior, pior, porque Deus tira. E ele tira mesmo. Então, que a gente haja com. eh, qual é a palavra, Senhor? Não é medo, é temor. Obrigada. Com temor a Deus, ou seja, reverência a tudo ao que Ele te dá. Porque se Ele deu, Ele também vai tirar. Agora, a forma com que você expressa tudo isso para as pessoas e tudo mais, porque isso é uma coisa que às vezes eu passo também. Em algumas situações da minha vida, as pessoas vão julgar de acordo com os olhos delas.
E elas vão dizer: "Ah, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo". Mas eu aprendi que seja o meu sim, sim e o meu não, não. Então Deus é quem está a palavra diz que ele é quem sonda o coração. Então ele vai sondar o coração e ele vai dizer: "Olha, é isso e aquilo". E se você está em comunhão com o Espírito Santo, ele vai te convencer se você está errado ou não, certo ou não, o momento correto de você ser transformado. Ele continua: "Dedilham suas liras como Davi", né, porque eles se comparavam a Davi, só que eles se comparavam a Davi sem o coração de Davi. Então não é só se comparar a Davi, é você agir igual. Ali eles se comparavam o tempo inteiro com Davi, mas sem o coração que Davi tinha. Então ele falava: "Vocês dedilham as suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José." Então, obviamente, a gente já falou isso aqui sexta-feira, né, José, ele representa todo o reino norte, tá, Israel. Então, o que que a gente vê aqui? Porque eles se preocupavam mais com o prazer, ter a taça de vinho, os melhores, mas não com os que sofriam. Eles tinham festas, vinhos, eles tinham perfumes, tinha tudo, mas o coração era anestesiado para mudança, para arrependimento, para Para como é que diz? Para comunhar com pra ter comunhão com Deus, para procurar Deus, para buscar a Deus, não tinha. E o que que a gente vê? A maior, como eu posso dizer, a maior frieza espiritual não é a gente não sentir nada, é a gente não sentir nada diante do sofrimento das pessoas. Quando você não sofrer com o sofrimento das pessoas, quando você não sentir nada, você morreu espiritualmente. E isso é uma coisa a se trabalhar. Quando você vê uma pessoa numa situação XYZ e Deus te permitir ajudar, e Deus permitir você estar no lugar correto para ajudar. Deus permitir com que você possa transformar a vida daquela pessoa com uma oração, porque a gente fala uma coisa de ajudar, as pessoas logo já vão para a carteira. Ah, tá falando de dinheiro. Não, frieza espiritual, ninguém falou frieza financeira. A frieza espiritual que a gente tem na nossa vida, de olhar uma pessoa e não sentir, é um aviso, um alerta de emergência. É buscar Deus. Então, como você sabe se você está distante de Deus? Você vê sofrimento e não sentir nada. Você vê pessoas te pedindo ajuda e você ser egoísta. Você vê pessoas pedindo oração, você não ora, tá cansada, amanhã, outro dia, outra hora. Quando o seu prazer fala mais alto do que o clamor que você tem ao pobre, ao necessitado, isso é sinal de que, olha, sua alma dormiu. Então a gente tem que estar sempre vigiando o tempo inteiro. Ele continua. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. E de fato eles levariam e levaram, né? Eles em cativo em 700 anos antes de 720 anos antes de Cristo, 22 anos antes de Cristo. Eh, então ele diz ali que mesmo que eles estavam ali seguros com a vida financeira deles, mesmo que eles tivessem todo o conforto, o marfim, as camas que eles tinham, as festas, os vinhos, mesmo que eles tivessem tudo aquilo, eles estavam mortos espiritualmente e eles seriam os primeiros a ir andando para o exílio que eles seriam levados, o cativeiro que eles seriam levados. E aí, então, obviamente, né, Deus estava mostrando para eles que o juízo ia começar com aqueles que mais ignoravam os avisos, mais ignoravam os sinais que Deus dava. E o conforto é a primeira coisa a acabar na vida de uma pessoa, quando a verdade de fato em Deus ali chega, porque a gente está confortável na nossa vida, na nossa casa, no nosso nisso, e Deus vai lá e chacoalha a gente. E tem um motivo dele chacoalhar a gente. Então, o que é um privilégio hoje pode não ser amanhã se não tiver um propósito. Porque privilégio sem propósito é uma lembrança sem valor de Deus para Deus. Então não é só ter o privilégio, é saber agradecer e compartilhar, olhar com temor a Deus, olhar com compaixão ao próximo e dizer: eu tenho um privilégio. É igual você ter um privilégio de ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é um privilégio. Nem todos vão ler e entender. Uns vão ler como se fossem livros normais.
pegar um livro aqui e tudo mais. Outros vão ler e não vão ser transformados porque não se abriram espiritualmente para a mudança que a palavra traz. Então, se você tem a possibilidade de ler a Bíblia, se você tem a possibilidade de entender a Bíblia, se o Espírito Santo, se você ora antes de iniciar a sua leitura bíblica, entendendo que você está entrando na palavra de Deus, se você pede o direcionamento espiritual, qual é o filho que pedirá pão e Deus dará pedra? Então, é buscar, saber buscar, querer buscar e se abrir para buscar. Então, cuidado com os privilégios que nós temos, porque às vezes eles passam despercebidos e a gente acha que é algo que, meu conforto eu já tenho, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Por isso, vocês estarão entre os primeiros aí para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio, ou seja, na preguicinha. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo, ou seja, não tem nenhuma forma máxima de mostrar ele decretando algo do que ele jurar por si mesmo. Ali ele está jurando por si mesmo, ou seja, a autoridade máxima do máximo do máximo. O Senhor soberano jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho. Leia de Jacó depois. Para aqui no orgulho. Eu detesto, é algo, uma característica dele, o orgulho. Ponto. Olha só, que lindo, porque a gente estava falando disso aqui em cima e ele mostrou esse guia pra gente aqui embaixo. Esquece o de Jacó. Eu detesto o orgulho. Ponto. A Alice já conheceu Deus. Você já conheceu mais de Deus nessa leitura agora. Só um versículo, só uma parte de um versículo você já conhece Deus. Eu detesto orgulho. Acabou. Ah, não, Thay, mas Deus estava falando sobre eu detesto orgulho. Se você disser para uma pessoa, eu detesto maçã, aí você fala, eu detesto maçã gelada. Eu posso te dar uma maçã morna, que você vai dizer assim, eu gosto. Eu posso dar uma maçã quente? Posso te dar uma. Você vai dizer assim, depende, pode ser. Mas uma coisa eu vou saber de você. Você não gosta de maçã gelada. É um exemplo. Ponto. Se você disser, eu não gosto de injustiça. Aí eu disser, nossa, aconteceu uma injustiça ali embaixo agora, mas. Não tem mas. Você não gosta de justiça. Voltando para maçã. Eu não gosto de maçã. Nem se ela for. Eu não gosto de maçã. Mas e se a maçã tiver? Eu não gosto de maçã. E por aí vai. Você entende? Então aqui você está conhecendo do caráter de Deus. Eu detesto o orgulho. Ponto. É o que você precisa saber. Para a leitura bíblica de Amós capítulo 6, versículo 8, ele detesta o orgulho de Jacó. Porque Jacó tinha, obviamente, a gente está falando de Israel, Jacó e Israel são os mesmos. Mas Jacó, Deus fala de Jacó com autoridade em pecado quando chama de Jacó. Quando ele fala Israel, é a transformação depois da luta que Jacó teve com o anjo, vocês lembram disso. Então, é, quando ele fala eu detesto o orgulho de Jacó, e ele jurando por si mesmo, jurou por si mesmo, assim, eu detesto o orgulho de Jacó. Eu odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Isso significa que odeio os seus palácios, Thay? Que ele odeia palácio? Então qualquer palácio no mundo Deus odeia? Não, ele odeia a soberba, arrogância disfarçada de fé que eles tinham por conta do palácio que eles tinham, do orgulho que eles tinham e da segurança espiritual que eles tinham nos próprios, nas próprias, no próprio materialismo deles, orgulho deles, da posição que eles eram e por aí vai. Deus odeia essa arrogância que eles tinham ali, disfarçada de fé, porque eles falam que, né, não, Jacó, Israel, isso, não importa. Deus é um só. O caráter de Deus é um só. Deus não tem 50 caráteres. Deus não tem 50 personalidades. Deus não tem 50 como é que diz? Princípio. O coração dele é um só. Princípio, assim, no sentido de moral, né? Então, Deus não gosta e ponto. Agora,
o orgulho espiritual, ele é muito pior, e ele é um disfarce, na verdade, muito perigoso, mais perigoso ainda, eu diria, do que o pecado. Porque esse orgulho espiritual que às vezes nós vemos nas igrejas, nas pessoas que nós conhecemos, ele é uma pedra de tropeço naquele que está olhando para a sua vida e dizendo: ah, eu queria ser o pastor igual, eu queria ser uma pessoa igual, eu queria ser uma evangelista igual a ela, ou a ele, ou a isso e aquilo. E aí aquela pessoa vai lá e disfarça tudo isso enganando o próximo. Enganar não vem de Deus. Então aqui eles estão como se nada houvesse. Deus está falando: eu odeio isso que vocês fazem. Eu odeio tudo que nessa cidade, tudo que existe, olha, e tudo o que nela existe. Se 10 homens forem deixados numa casa, também eles vão morrer. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido: ah, mas alguém com você? E a resposta for não, ele dirá: calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Deus falando: eu não faço parte disso. Eu não vou fazer parte disso, não estou fazendo parte disso. E é o que ele está dizendo aqui. Então, quando Deus está fazendo juízo, é obviamente que até mesmo os sobreviventes de lá iam ser atingidos. Mas é porque Deus é injusto, mas é porque isso, porque aquilo. Não, porque o propósito está dentro de todos, tá em todos. E isso não cabe a nós julgarmos, né? E quando Deus, gente, remove a mão dele da vida, da história, da casa de alguém, nem a estrutura mais forte fica em pé. Que é a segurança toda das pessoas sem arrependimento é só aparência. Se não tiver arrependimento, não adianta. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno, ou seja, algo que ninguém que ninguém faz, ninguém toma, nada, é um veneno. Ser justo, um veneno. Direito de alguém, um veneno. E o fruto da justiça em amargura. Ou seja, corrupção total. Não tem mais direito e não tem mais justiça. A corrupção tomou conta. E quando o juízo, o justo na vida, é distorcido e a corrupção entra, o que é doce vira amargo, o que é bom fica ruim e por aí vai. Então, a justiça, quando ele fala que a justiça sem Deus, gente, é um veneno. Um juiz sem Deus é um veneno. Por que se regozijam? Porque é perigoso eles mudarem, eles não fazerem justiça de fato. Porque até o cargo de juiz de qualquer pessoa, Deus permitiu. Ele pode não ter escolhido, mas ele permitiu que aquela pessoa está ali. Mas ele vê, ou ele vê. Como que a gente sabe, Thay? Só olhar para Saul. Foi um rei que não foi ele que escolheu, foi o povo que escolheu. Caiu por si só. Vocês se regozijam pelas conquistas de Lodebar e dizem: acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Olha o orgulho aqui, ó. A nossa própria força. E o que que é? Lodebar e Canaã eram cidades que foram conquistadas pelo exército de Israel. Então, eles se achavam por conta disso. Eles se gabavam dessas vitórias todas que eles tinham, porque eles sempre diziam isso. Nossa própria força. Não contava com Deus, não colocava Deus ali. Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela oprimirá desde Lebo-Amate até o vale de Arabá. Então, essa aqui, gente, é uma profecia final, né? Que ele diz: ó, a Síria vai vir e a Síria vai invadir Israel. E Amate até Arabá, porque era aquele território todo do norte ao sul, ou seja, absolutamente tudo, e o país seria completamente levado. Completamente levado, não,
passado, tudo ia passar, o juízo ia passar em tudo, tudo. Então, Deus mostra o quê? Que, ó, a arrogância que não me escuta vai terminar em prisão, em cativeiro. É o que ele tá falando pra eles aqui. Vocês vão ser levados, não adianta. Que a arrogância de vocês levou isso. O que que a gente consegue ver? Que a arrogância nos leva a cativeiro. A nação o povo que rejeita aviso de Deus, planta aquilo, vai colher o juízo de Deus. E o mesmo Deus que vocês veem aqui, ó, com tudo, o mesmo Deus que levanta, derruba. O mesmo Deus que abençoa, amaldiçoa. O mesmo Deus que, porque ele é um Deus justo. Agora, em Cristo, toda a mansidão, misericórdia, o olhar dele sobre a nossa vida é diferente. Então, o que que é uma vida com Deus e uma vida sem Deus? Na nossa própria mão, tá nas nossas próprias mãos. A escolha é sempre nossa. E não é para que a gente tenha medo de Deus, é para que a gente tenha uma vida melhor. É como se Deus estivesse falando: eu tô chamando vocês o tempo inteiro, eu não vou obrigar vocês, mas eu tenho assim tudo de melhor para vocês e vocês ainda assim preferem seguir sozinhos sem mim. É isso, e eles sempre indo contra, se rebelando contra Deus, né? Enfim, finalizamos hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã a gente volta com o capítulo 7. Lembrando que a mostra termina no 9, então depois do 9 nós já vamos começar Obadias. E aí é isso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. A gente está aqui em Obadias. Depois de Obadias, a gente vai para Jonas, que vocês já obviamente ouviram, Jonas e o grande peixe. Ele fica na boca do grande peixe, protegido, enfim, a gente vai falar sobre isso. Miqueias, não, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e já começamos o Novo Testamento. Então, deixa eu ver aqui, ó. Abadias não, calma aí. Obadias. Obadias tem um capítulo, só para vocês verem rápido, tá? Jonas, 4. Lá embaixo. Miqueias 7. São capítulos mais curtos, mas que adicionam, né? 7 capítulos é uma semana. Então, por aí a gente vai indo. Mas, só para mostrar a vocês que nós estamos muito próximos do Novo Testamento, cada vez mais. Naum também tem pouco. Abacuque tem 3. Por aí vai. E é isso. Então, nós estamos quase chegando. Sofonias 3. E se eu não me engano, somente Zacarias tem um pouquinho mais. 14. Zacarias tem mais, como eu falei. Zacarias, mas aí depois a gente chega em Malaquias, tem só 4. Aí acabou aqui. Cadê? Malaquias, a gente começa Mateus. E aí é o primeiro livro do Evangelho, dos 4 evangelhos, né? E aí nós começamos para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo, até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso para vocês e que Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima.